Você já parou para pensar onde vão parar os velhos que ninguém visita? Aqueles que o tempo esqueceu, escondidos em cantos silenciosos, cercados por paredes mofadas e olhares vazios? Alguns desses lugares existem longe de tudo e escondem segredos que ninguém ousa sussurrar. Numa colina afastada, cercado por mata fechada, há um lar de idosos onde algo estranho acontece. Não importa quantos enfermeiros passem por lá, nem quantos idosos cheguem. Todos que ouvem o ranger da cadeira de balanço durante a madrugada, somem no dia seguinte. Ninguém sabe de onde vem o som. Os quartos estão trancados, os corredores desertos, mas o barulho vem, arrastado, monótono, como se alguém ou algo estivesse ali, balançando-se no escuro. E depois, silêncio. Silêncio grosso, pesado, que engole nomes e memórias. Você acredita em maldições, em objetos que carregam uma presença, mesmo quando ninguém está por perto? Essa história vai fazer você pensar 2 vezes antes de entrar num lugar onde o tempo parou. E se por acaso escutar um rangido no meio da noite, corra, não olhe para trás, porque quem escuta desaparece. Compartilhe sua experiência nos comentários, se tiver coragem, e preste atenção ao silêncio. Às vezes, ele está apenas esperando o próximo som. Daniel chegou ao lar no final de uma tarde nublada, quando o céu parecia pesar sobre o mundo. A estrada de terra batida que levava até o prédio rangia sob os pneus do carro, e nenhuma casa podia ser vista no horizonte. A construção de janelas estreitas e pintura desbotada parecia mais um sanatório esquecido do que um lugar de acolhimento. Havia um cheiro persistente de éter e mofo que não saía do ar. Lá dentro, tudo era silêncio, mas não o silêncio tranquilo. Era o tipo de silêncio que respira junto com as paredes. Os idosos o observaram em silêncio quando ele entrou no refeitório. Ninguém sorriu. Olhares vagos, perdidos, como se estivessem escutando outra coisa longe dali. A enfermeira-chefe, Dona Marli, falou pouco e o guiou pelos corredores com pressa, como quem evita Linger no escuro. Ela lhe entregou um crachá e um quarto pequeno no fim do corredor, ao lado da despensa. Evite circular depois das 10, ela disse. As rotinas aqui são delicadas. Naquela primeira noite, Daniel sentiu algo estranho. Era como se os corredores tivessem olhos. O relógio da recepção estava parado em 3h15. Havia uma cadeira de rodas abandonada no canto, voltada para a parede, como se alguém estivesse de castigo. Quando foi dormir, trancou a porta 2 vezes, mesmo sabendo que isso não faria diferença se algo resolvesse entrar. Durante o dia, o trabalho era leve, quase calmo demais. Os idosos falavam pouco. Alguns, como a senhora Irace, pareciam querer dizer algo, mas se calavam no último instante, como se fossem engolidos pelo medo. Você vai ver, vai escutar também, disse ela de olhos vidrados, enquanto Daniel trocava a fronha da cama. Mas antes que ele perguntasse o que ela quis dizer, ela fechou os olhos e virou o rosto para a parede. Nas refeições, ninguém conversava. Só o som metálico dos talheres e o tic-tac do velho relógio que agora também parava às 3h15. Certa tarde, ele encontrou um dos internos encarando fixamente uma cadeira de balanço na varanda que parecia estar ali há décadas. Ela não se movia, mas o idoso tremia. Quando Daniel se aproximou, ele sussurrou: "Não se sente nela, nunca, mesmo se parecer vazia." À noite, o asilo mudava. As sombras pareciam se alongar mais do que deveriam. Os quadros nas paredes, retratos antigos, com rostos apagados pelo tempo, pareciam observar cada passo. Daniel começou a notar que todas as noites uma porta específica se fechava sozinha, mesmo estando bem apoiada. Era a porta do depósito dos fundos,
Ele tentou trancá-la, mas ela sempre aparecia aberta pela manhã. Na segunda semana, Daniel viu um vulto passar por um dos corredores vazios. Pensou ter imaginado, mas então escutou passos, suaves, quase descalços, ecoando atrás de si, mesmo estando sozinho na ala leste. Quando se virou, o corredor estava vazio, mas sentiu um arrepio escorrer pela espinha. Alguém, ou algo, o estava seguindo. Na última noite, antes de tudo começar, Daniel teve um sonho. No sonho, uma voz idosa sussurrava o nome dele enquanto uma cadeira rangia devagar em algum lugar ao fundo. Ele acordou ofegante, coberto de suor frio, e por um instante teve certeza de que o som do ranger ainda ecoava. Mas não vinha do sonho. A chuva começou por volta das 2 da manhã. Gotas pesadas, ritmadas, batiam nas telhas de zinco com fúria contida. Daniel estava de plantão, fazendo sua ronda noturna pelos corredores apagados. Tudo parecia normal, se é que havia algo normal naquele lugar. Até que, vindo da ala oeste, onde não havia ninguém hospedado, ele ouviu um ranger lento, preciso, como madeira se curvando sob o peso do tempo, ou de alguém. No início, ele pensou que fosse só a estrutura velha estalando com a umidade, mas o som era constante, cadenciado, como se estivesse sendo produzido por algo vivo. A cada novo ranger, parecia se aproximar. Daniel congelou. Por um momento, quis ir até lá ver o que era, mas algo em seu corpo, instintivo, primal, o impediu. Em vez disso, voltou para a sala dos enfermeiros, trancou a porta e fingiu não ter ouvido nada. Na manhã seguinte, todos estavam estranhamente mais quietos. A cadeira de rodas da senhora Iraci ainda estava no corredor, mas ela não. Nenhum funcionário conseguia explicar. Talvez tenha ido para a casa de algum parente, sugeriu Marli, sem convicção. Mas Daniel sabia que ela não tinha visitas, nem família viva. E o mais estranho, ninguém parecia lembrar que ela existiu. Daniel vasculhou os registros. O nome Iraci não estava na planilha de residentes, nem no quadro de medicamentos. Era como se ela tivesse sido deletada. Até a foto que ele jurava ter visto ao lado da cama dela sumira. Apenas o vazio restava, um quarto com cheiro de lavanda e um travesseiro ligeiramente afundado. Ele saiu dali com a garganta seca e o coração acelerado. Naquela noite ele tentou desabafar com outro funcionário, Elias, mas o homem apenas balançou a cabeça lentamente e disse: "Não fala disso, não fala alto, isso escuta." Daniel ficou sem resposta. Notou o olhar cansado, as mãos trêmulas. Era como se Elias já tivesse visto esse tipo de sumiço antes, como se esperasse por outro, e talvez estivesse certo. A chuva voltou, forte, como se o céu quisesse lavar algo muito antigo do mundo. Daniel passou pelos corredores e percebeu algo estranho. A cadeira de balanço na varanda estava ligeiramente fora do lugar. Ele sabia disso porque limpava aquele canto todo dia, e ela nunca se movia. Mas agora ela estava virada para a parede, e tinha uma mancha escura na madeira do assento. Mais tarde, quando estava quase pegando no sono, ouviu novamente o mesmo ranger, só que agora, acompanhado de um sussurro, uma voz quase inaudível, arrastada, como vento entre as frestas. "Você ouviu?" Daniel se levantou, mas a coragem ficou na cama. A casa parecia respirar junto com ele. Ele sabia que, se desse um passo fora do quarto, algo aconteceria. Então, não saiu. Mas a verdade é que não precisava sair, porque o som estava cada vez mais perto. Na manhã seguinte ao segundo ranger, Daniel se sentia estranho, como se estivesse perdendo a noção do tempo. Ele se pegou olhando para os mesmos quadros repetidamente, como se cada retrato tivesse algo a mais a oferecer. Mas o que mais o perturbava era o fato de que agora ninguém mencionava Iraci.
Não havia sequer um pedido de ajuda. Era como se ela nunca tivesse existido. Foi quando, ao passar pelo corredor no final do dia, ele notou uma porta diferente. Estava no canto mais isolado da ala oeste, coberta por uma cortina de poeira e coberta por uma espessa camada de teias de aranha. Mas, o mais estranho, a porta estava entreaberta. Não havia nenhuma placa indicando o que poderia estar ali. Mas Daniel sentiu uma pressão crescente em seu peito, uma sensação de que algo estava esperando para ser encontrado. Ele hesitou. Uma parte dele queria virar e ir embora, mas outra, mais curiosa, o puxava para dentro. O impulso foi mais forte do que sua vontade de resistir. Com passos lentos, ele empurrou a porta. O rangido foi agudo, como se fosse a última coisa que aquela madeira faria antes de se quebrar. Lá dentro, tudo estava em completo abandono. Móveis velhos cobertos por lençóis manchados e prateleiras repletas de papéis e livros encadernados, em couro, cujas páginas estavam se desfazendo com o tempo. Mas o que realmente fez o estômago de Daniel revirar foi a cadeira de balanço no canto da sala. Ela estava ali, solitária, com os braços de madeira envelhecida e um assento gasto por incontáveis horas de uso. O tecido do estofado estava desgastado e apresentava manchas escuras, como se algo tivesse se derramado ali, muito tempo atrás. Ele sentiu o impulso de se aproximar, mas o medo o paralisou. Algo sobre aquela cadeira era errado. Enquanto Daniel a observava, um pensamento atravessou sua mente. E se o som do ranger da cadeira estivesse vindo de ali? Ele sabia que não deveria, mas algo o fazia ir em direção ao objeto. Foi quando, ao passar a mão sobre o braço de madeira, um arrepio percorreu seu corpo. Algo estava presente. Ele não sabia como, mas sentiu o peso de uma presença invisível sobre ele, como se uma sombra estivesse o observando. Foi nesse momento que o silêncio foi quebrado novamente. O som do ranger, suave e incessante, ecoou pela sala. Mas não era como antes. Não era apenas a madeira rangendo, era algo mais. Como se a cadeira estivesse se movendo sozinha, balançando devagar, como se convidasse Daniel a se sentar. A pressão em seu peito aumentou. Ele olhou para trás, mas a porta estava agora completamente fechada. Ele estava preso ali, com aquela cadeira balançando lentamente. E no fundo, uma voz suave, quase inaudível, sussurrou: "Sente-se, você precisa..." Mas o mais assustador de tudo foi que antes que ele pudesse responder ou sair, o som parou de repente, como se o tempo tivesse sido suspenso. O medo o tomou com tal intensidade que ele correu sem olhar para trás. Mas ao passar pela porta, algo na parte inferior da madeira atraiu sua atenção. Um nome gravado, com letras desgastadas e quase ilegíveis. Era Iraci. A sensação de pavor que Daniel experimentou ao ver o nome de Iraci na madeira da cadeira não o deixou por horas. A casa, antes silenciosa, parecia agora cheia de sussurros, e ele não conseguia mais distinguir o que era real e o que era apenas a sua mente procurando explicações para o inexplicável. Ele passou o resto da noite em claro, ouvindo os sons dos corredores, o vento batendo nas janelas e, de vez em quando, o distante ranger que ecoava nas paredes. Mas em nenhum momento ele ousou voltar à sala proibida. Não depois de ter visto o nome de Iraci. Na manhã seguinte, Daniel decidiu investigar mais a fundo. Ele não conseguia tirar o nome da cabeça. Iraci, aquela senhora que parecia ter desaparecido sem deixar rastros, estava agora ligada a tudo o que acontecia naquela casa. Mas como? Por que o nome dela estava gravado na cadeira? E o mais perturbador, o que acontecia com quem desaparecia? Era impossível ignorar essas perguntas. Enquanto folheava os registros no escritório, Daniel encontrou uma velha gaveta trancada. Ele puxou o pequeno conjunto de chaves do chaveiro e, com um estalo abafado, conseguiu abrir a gaveta.
Dentro estava um diário pequeno, encadernado em couro marrom. A capa estava envelhecida, com os cantos amassados pelo tempo. Ele sentiu um calafrio ao pegar o objeto, como se o simples toque o conectasse a algo que ele não estava preparado para entender. O diário era de Iraci. Ele o abriu cuidadosamente, sentindo o cheiro de papel envelhecido invadir suas narinas. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia era nítida, embora rabiscada, como se a autora estivesse com pressa ou medo de ser interrompida. "Eu ouço a cadeira", começou o primeiro trecho. "Às vezes, ela balança sozinha. Outras vezes, alguém a usa. Eu sinto que me observa, sente o olhar de quem já partiu." A cada nova página que Daniel virava, a descrição dos acontecimentos ficava mais desconcertante. Iraci falava sobre uma presença, algo que morava na casa, algo que não deveria estar ali. Ela descrevia como o som da cadeira era a chave para o desaparecimento de todos que de alguma forma o ouviam. Era uma maldição, uma prisão. A voz que acompanhava o som da cadeira sempre se tornava mais forte, até se tornar impossível resistir. "Eu sei que estou próxima", escreveu Iraci na última página. "Quando eu escutar novamente, vou me sentar. Não posso mais fugir. Mas a cadeira, ela me chama, e algo me diz que, quando eu desaparecer, o outro virá para ocupar o meu lugar. Não sei quem, talvez você." Daniel parou por um instante, sua mente atordoada. O que Iraci queria dizer com isso? Estava avisando alguém? Ou estava sendo forçada a escrever aquilo, como se soubesse que não teria muito tempo antes que a cadeira a tomasse? Ele sentiu um peso no peito e uma sensação de que as paredes ao seu redor estavam começando a se fechar. Foi quando ele ouviu, mais uma vez, o som do ranger. Mais perto, mas não vindo de um corredor distante, ele vinha da sala proibida. A cadeira balançava, com o peso de uma presença que parecia convidá-lo de volta. E agora, mais do que nunca, Daniel sabia que não poderia ignorar. Ele tinha que descobrir o que acontecia depois que alguém se sentava naquela cadeira. Não importava o preço. Daniel passou os dias seguintes tentando entender o que estava acontecendo dentro daquele lar. Cada passo que ele dava parecia conduzi-lo mais fundo no pesadelo. A cadeira, o diário de Iraci, o som, tudo o que ele tinha descoberto até agora parecia entrelaçado em uma trama de mistério e terror que o consumia. Mas, à medida que tentava juntar as peças, ele começou a perceber algo ainda mais perturbador. Ele próprio estava mudando. Ou melhor, esquecendo. Foi em uma manhã cinza, após uma noite especialmente agitada de Rangers e vozes sussurrando seu nome, que Daniel começou a notar os primeiros sinais. As pessoas com quem ele conversava, os idosos, pareciam se apagar de sua memória, como borrões que se dissipavam na névoa. Ele passou pelo corredor e se deu conta de que havia olhado para o quadro de residentes várias vezes, mas nunca mais lembrava os nomes. Os rostos nas fotos pareciam estranhamente vazios. Ao ir até o quarto de uma idosa chamada Dona Cecília, ele percebeu que ela o observava com uma expressão incomodada, como se quisesse falar, mas não conseguisse. Seus olhos estavam inchados, como se tivesse chorado por dias. Ela apertou a mão de Daniel com força, mas antes que ele perguntasse o que estava acontecendo, ela soltou a mão e virou-se, fechando os olhos. Algo estava muito errado ali. Naquela tarde, Daniel foi ao escritório tentar revisar os registros, mas ao olhar as planilhas de residentes, percebeu algo ainda mais estranhamente perturbador. Os nomes de muitos idosos tinham sido apagados. No lugar, restava um espaço em branco, como se nunca tivessem estado ali. Como se, em algum momento, aqueles rostos, aqueles corpos não tivessem pertencido a ninguém. Ele sentiu o estômago revirar. O que estava acontecendo com ele? Ele procurou em seu crachá,
mas o seu nome parecia um borrão, como se tivesse sido escrito apressadamente e depois apagado. Ele passou a mão pela testa, tentando lembrar onde estava, mas a sensação de que algo o estava apagando, como uma memória que desaparece ao vento, tomou conta de sua mente. À noite, Daniel teve um pesadelo. Ele estava de volta ao corredor, com a sensação de que algo o estava seguindo. O som do ranger estava mais forte, mais claro, e ele não conseguiu ignorá-lo. As paredes começaram a se mover, distorcendo tudo à sua volta. As sombras começaram a assumir formas humanas, mas eram apenas contornos. Ele viu um rosto conhecido na sombra, mas ao se aproximar, o rosto se desfez, se apagou, como se nunca tivesse existido. Quando acordou, suado e ofegante, Daniel correu até o espelho do banheiro. O reflexo que o encarava não era o mesmo. Seus olhos estavam opacos, como se ele tivesse visto o impossível e fosse agora parte dele. Mas a pior parte foi quando ele se olhou de perto e não reconheceu seu próprio rosto. Os traços estavam ali, mas algo parecia faltar. Como se as memórias de quem ele era, o que ele fazia, estivessem sendo devagar, apagadas. Ele correu até a sala de registros mais uma vez. Agora, as páginas estavam rasas. Nomes sumiam, fotos desvaneciam, registros de internação se desintegravam nas suas mãos. Ele já não sabia o que estava real e o que não estava. Mas havia uma coisa que ele sabia: algo ou alguém estava reescrevendo a história daquela casa, e ele, junto com todos ali, estava desaparecendo. Ele tentou voltar ao quarto e fechar os olhos na esperança de que, ao acordar, tudo isso não fosse real. Mas o que mais o assustava era a sensação de que, mesmo que ele quisesse fugir, já estava marcado, como uma folha em branco prestes a ser rasgada e jogada ao vento. Quando se virou para a janela, um vulto de alguém ou algo passou rapidamente. E a cadeira de balanço estava ali de novo, na varanda, balançando lentamente, como se o esperasse. Na noite em que Daniel finalmente cedeu à pressão crescente de seu medo, algo aconteceu. Ele não sabia mais o que era real. Se tudo ao seu redor era uma ilusão, ou se ele estava realmente preso em uma maldição que o fazia desaparecer junto com os outros. Mas em sua angústia, ele sentiu uma necessidade desesperadora de entender o que estava acontecendo, de procurar uma resposta. E foi quando ele decidiu buscar alguém que poderia saber mais: Elias. Elias, o enfermeiro com quem Daniel havia tentado falar antes, parecia ser o único a entender o que realmente estava acontecendo naquele lugar. Mas cada vez que Daniel o abordava, Elias evitava o contato. Era como se ele tivesse medo de revelar a verdade, uma verdade que poderia quebrá-lo para sempre. Mas naquela noite, a verdade encontrou seu caminho. Depois de um longo silêncio entre eles, Elias finalmente falou, a voz quase inaudível, como se temesse que os próprios muros da casa ouvissem. Você não deveria ter vindo até aqui, Daniel, começou Elias, olhando para os lados, como se temesse ser ouvido. A cadeira, ela escolhe. Quem ouve o ranger desaparece. Não é só um som, não é só uma lenda, é algo muito mais antigo. Daniel, ainda tenso, pressionou. Mas o que é? O que está acontecendo aqui? O que acontece com quem desaparece? Elias engoliu em seco e com a voz tremendo continuou. Não são apenas as pessoas que desaparecem, Daniel. São as memórias. Aqueles que escutam o som perdem tudo, começam a esquecer quem são, até que de repente já não são mais nada. Não tem história, não tem identidade. A cadeira os apaga. Daniel sentiu o peso das palavras de Elias como uma onda esmagadora. A cadeira de balanço, o som, a presença, tudo fazia sentido agora, mas de uma maneira insuportável. Mas quem está fazendo isso? Quem está atrás disso? Elias
olhou fixamente nos olhos de Daniel, como se estivesse tentando decidir se deveria contar o que sabia. Não sei, mas já vi isso acontecer antes. Os que desaparecem, eles não são os primeiros e não serão os últimos. A cadeira, ela foi trazida para cá há muito tempo. Mas a verdadeira pergunta, Daniel, é quem você vai se tornar depois que desaparecer? Aquelas palavras ecoaram na mente de Daniel. Ele sentiu um calafrio, como se a própria cadeira estivesse ouvindo. Ele não conseguia mais separar o que era real do que não era. Mas o que o assustava mais era o fato de que ele já começava a sentir-se apagado, como se parte de sua essência estivesse lentamente escorregando pelos seus dedos. Naquela noite, Daniel não conseguiu dormir. As horas pareciam se arrastar, e o som da cadeira, sempre mais forte, o perseguia. Ele olhava pela janela e via a velha cadeira balançando sozinha na varanda, a madeira rangendo com uma cadência sinistra, como se chamasse por ele. Ele sabia o que tinha que fazer, mas também sabia que não haveria volta. Aqueles que ouviam o som nunca retornavam, mas algo dentro dele o impelia a seguir em frente. Ele estava sendo chamado. Quando Daniel se levantou, algo parecia diferente. Ele não sentia mais o medo que antes o paralisava. Era como se ele estivesse de alguma forma pronto para aceitar o que estava prestes a acontecer. Ele desceu até o corredor escuro, seus passos ecoando no vazio. A cadeira estava ali, esperando, e antes que pudesse voltar atrás, ele se aproximou. Foi quando ouviu a voz, suave, quase doce: "Sente-se, e tudo será revelado." Daniel sabia que aquele momento havia chegado. A cadeira, com seu rangido familiar, o chamava como uma força irresistível que não podia ser ignorada. Algo em sua mente já havia se resignado. Ele não sabia mais se era coragem ou uma sensação de fatalidade, mas sentiu como se estivesse sendo guiado por algo além de sua compreensão. Os outros, os que já haviam desaparecido, agora estavam ao seu redor, em forma de sombras, como se o observassem em silêncio. A casa estava em uma quietude desconcertante, como se soubesse que aquela seria a noite final. Cada passo de Daniel ressoava no corredor. Cada movimento era mais pesado que o anterior, como se ele estivesse se afundando em algo profundo e desconhecido. Ele já não sabia mais o que restava de sua antiga vida, de seus antigos sentimentos. Tudo o que ele sentia era a cadeira, balançando lentamente, esperando. Ao chegar à sala onde ela estava, a cadeira o aguardava, imóvel, com os braços de madeira gastas pelo tempo e o assento coberto por manchas escuras. O som, agora inconfundível, era mais forte do que nunca. Ele se aproximou, sentiu a respiração acelerar e antes que pudesse dar um passo atrás, sua mão se estendeu involuntariamente para o encosto. E foi naquele instante que ele percebeu que não estava mais sozinho. As sombras das pessoas que haviam desaparecido estavam ao seu redor, suas figuras distorcidas e amorfas, flutuando como espectros. Seus olhos estavam vazios, suas bocas abertas em um silêncio eterno. Mas o pior não era a visão. Era a sensação de que ele também fazia parte disso agora. A cadeira balançava ainda mais lentamente, como se quisesse que ele se sentasse. E quando ele tocou o assento, o que aconteceu foi indescritível. A madeira pareceu absorver sua mão, como se a própria cadeira o estivesse engolindo, puxando-o para um lugar onde não havia mais memória, nem tempo. Ele não podia mais sentir seu corpo, apenas uma sensação de falta, um vazio profundo. Foi quando a voz, suave e doce, se fez ouvir de novo. "Você já não é mais quem era, Daniel. Agora, você será parte de nós. E quando alguém ouvir o ranger, será a sua vez de chamar." Ele olhou ao redor. Os rostos das pessoas que já desapareceram agora estavam mais definidos, mais humanos. Eles o observavam, mas suas expressões não eram de dor ou sofrimento.
Era como se, agora, todos eles estivessem em paz, livres de qualquer dor ou medo. Mas Daniel não sentia mais medo, não sentia mais nada. A cadeira parou de balançar. A casa ficou silenciosa novamente. E no momento em que ele se levantou, um novo nome apareceu no quadro de residentes. O nome de Daniel Puto, e quando o som do ranger ecoou novamente, ninguém mais se lembrou de quem ele fora. A casa, agora, está em silêncio novamente. O som da cadeira de balanço, que durante tanto tempo ecoou nas noites insones, finalmente parou de chamar. Mas a pergunta permanece: o que acontece com aqueles que desaparecem? Será que eles são esquecidos ou se tornam parte de algo muito mais sombrio, algo que nunca poderá ser desfeito? O que aconteceu com Daniel? Será que ele já se esqueceu de quem era? Ou as sombras que o cercam agora guardam o eco de sua memória perdida? E você, leitor, se você estivesse ali, enfrentando aquele som, o que faria? O que se passa na mente daqueles que escutam o ranger e se aproximam da cadeira, sabendo que, uma vez sentados, não há mais retorno? Talvez você tenha já ouvido esse som sem perceber. Talvez seja tarde demais para se salvar. Mas, se você tem coragem, compartilhe sua história nos comentários. Afinal, quem pode dizer quando o som vai chamar novamente? Não se esqueça de ativar as notificações e se inscrever para mais histórias, pois quem sabe, a próxima cadeira a balançar pode ser a sua.